Tem um texto na Bíblia que está em Marcos, capítulo 15, e versículo 21, que é um texto, sobretudo, interessante do ponto de vista da sua narrativa. E eu queria que vocês olhassem, mas ao abrir a Bíblia, pode ser que você não esteja com a Bíblia na mão, mas sim no celular, mas o Marcos, o Evangelho de Marcos, versículo 21 do capítulo 15, me chama a atenção e eu vou expor para vocês porque esse texto me chama a atenção, porque ele conta a história de uma pessoa. De repente, a Bíblia é um livro de histórias. Se você parar para pensar, a maior parte da Bíblia são histórias, narrativas, de vida, de pessoas, de famílias, de nação. E, de repente, tem um livro inteiro contando a história de alguém. Às vezes não é um livro, são 3 capítulos, ou 4, ou 5, ou 10, mas às vezes é um capítulo só que conta a história de uma pessoa. E às vezes é um bloco de meia dúzia de versículos, ou 3 versículos, sei lá, mas raramente tem uma história contada num versículo apenas. É raro, às vezes, que aparece isso. E esse é um caso, a história de alguém apenas num versículo. Eu acho, de modo geral, esse personagem que está tratando aqui, ele é muito conhecido. E ele é citado somente aqui. Essa é a história dele. E outra coisa que eu quero que você observe é o seguinte: ele aparece na história na hora mais inapropriada. É chato você aparecer numa hora inapropriada. Quem entende de futebol aqui deve saber que já se falou muito que se o Garrincha tivesse nascido numa época diferente, ele seria um Pelé. Mas como ele nasceu na hora do Pelé, ele é só o Garrincha. Não é verdade? Então, esse sujeito, esse personagem chamado Simão Cirineu, ele aparece numa hora inadequada, porque ele aparece no melhor dia e na melhor hora do maior homem da história. Isso é hora de aparecer na história? Olha, tenta imaginar, na melhor hora e no melhor dia do maior nome da história, que é Jesus. Porque a história que está contando aqui não é de Simão, é de Jesus. Você entendeu? Só para você entender um pouco isso, algum de vocês deve estar lembrado num presidente chamado John Kennedy, famosíssimo, todo mundo conhece, até você conhece, né? Foi presidente do Maranhão, né? Não? Maranhão é meu estado. Mas, ok. John Kennedy morreu no dia 23 de novembro de 63. Só que o maior teólogo, o maior pensador do século passado, C.S. Lewis, morreu no dia anterior. Ou seja, ainda estão fazendo o velório de C.S. Lewis quando John Kennedy morreu. Quem lembra de C.S. Lewis? Ninguém nem lembrou. Quando lembraram dele, já tinha 1 ano que ele tinha morrido. Porque ele morreu na hora errada. Então, é uma boa dica, escolha o dia de morrer. Você já pensou? Não morra num dia em que é uma coisa... Imagina você morrer no dia da final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Está perdido. Só vai no teu velório, sei lá quem. Talvez, sei lá, nem vou arriscar. O fato é que essa é a história. Quando eu cheguei em São Paulo, há uns 40 anos atrás, o que eu vou falar para vocês é o que aconteceu comigo. Pode ser que o conteúdo da narrativa não seja tão verdadeiro. Eu, no Maranhão, não era acostumado a comer lanche. E naquela época, há 40 anos atrás, já tinha um tal do X-salada. Hoje já tem outros tipos de lanche, mas naquela época era o mais famoso, X-salada. E eu não entendia nada de lanche. E perguntei a alguém que entendia de lanche. Eu perguntei, qual é a diferença de um X-salada para outros lanches? O cara talvez não sabia o que me responder. Ele disse, a diferença é aquele alfacezinho no meio ali. E no Maranhão a gente não come salada.
O pastor viu hoje, eu fui comer com ele num restaurante e eu não pego salada, não faz parte da minha cultura, do meu estado. Estou falando da minha casa, onde eu me criei. É arroz, feijão, uma mistura e estamos conversando. Você entendeu? Salada não faz parte do cardápio. E alface pior ainda, porque aquela folha, para que serve? Você sabe para que serve? Eu estou até hoje tentando ver, eu não sei se você gosta de alface. Então, a metáfora que eu quero... Eu sei que você gosta de alface, pode gostar. Eu não sei se... Eu vou fazer um estudo ainda sobre, sei lá, a psicologia do alface, tenho que fazer. Mas, enfim, o fato é que, quando eu li esse texto e conheci a história do Simeão, que na verdade, o sanduíche é Jesus. Ele é o pão, ele é o presunto, a mortandela, sei lá. E o Simeão apenas o alfacezinho ali, meio... Não sei, eu estou rebaixando o teu alface. O fato é que essa é a história desse sujeito. E se você olhar cuidadosamente, observe que toda a narrativa é sobre Jesus, e só o versículo 21 fala do Simão. E diz assim, e obrigaram Simão Cirineu. Em algumas traduções diz assim, obrigaram um certo homem chamado Simão Cirineu. E obrigaram Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Gente, que lindo. Olha que impressionante. A carregar a cruz de Jesus. Em outras palavras, simplificando, ele ajudou Jesus a salvar o mundo. Você imagina naquele dia, pela manhã, que Jesus foi levado para ser crucificado, era uma sexta-feira, e você consegue imaginar a cena? Os filmes retratam isso, de repente você pode criar uma imagem. E se você pensa naquela trajetória, você tem que incluir Simão. Tem que incluir. Essa é a história dele. Essa é a história dele. Ele aparece aqui, e obrigaram Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a ajudar Jesus a salvar o mundo. Ok. Eu quero colocar para vocês 4 lições baseadas nesse texto. A primeira lição, que você percebe imediatamente aqui, é que Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Eu sei que você se julga uma pessoa comum, e talvez seja mesmo. Você já foi capa da Veja? Então você é comum. Então, de repente, nós somos tão comuns que nem as pessoas da nossa rua sabem quem somos nós. Você sabia que tem muita gente que, se você desaparecer da tua rua, cara, nem porque você é uma pessoa comum. Nós somos seres anônimos. Você entendeu? Nós somos seres anônimos. Tá? A minha esposa desenvolve muita amizade, ela é muito mais relacional do que eu, e de repente ela desenvolve amizade com as pessoas da nossa rua, e eu falei, quem é essa pessoa? Ela disse, a vizinha ali. Eu digo, estou aqui há 10 anos, nem sabia que essa pessoa estava aí, e talvez ela também não saiba que eu moro ali, porque nós somos seres comuns. Mas o que eu quero dizer, viu, Simão, é que Deus usa pessoas comuns. Deus escolhe esse homem para ajudar Jesus, levar a mensagem da cruz, salvar o mundo. Ele ajudou Jesus. Ele ajudou Jesus no plano da salvação. Essa é a primeira lição. Deus usa pessoas comuns. Por que esse homem é comum? Começa pelo nome. Você sabia que naquela época o nome Simão era um nome tão comum quanto hoje, sei lá, o João, o José, não é verdade? É um nome comum. Eu sempre digo assim, se você vai ter influência de dar um nome para alguém, dê um nome, por favor, dê um nome, né? Você entendeu? Uma das coisas que eu agradeço ao meu pai foi acertar no meu nome. Pelo menos no nome ele acertou. Porque o cara já vem do Maranhão, já vem tudo em desvantagem. Só faltava ter um nome que não ajudasse. Meu nome é bom, ele é forte. O meu nome chega antes de mim. Mas também quando eu chego, estraga. Tem história que eu poderia contar aqui para vocês
Mas é melhor o nome chegar primeiro. Tem que ter nome, nome é importante. Mas o nome desse cara, Simão, era um nome muito comum. Naquela época, só no grupo de Jesus, de 12 pessoas, tinha 2 Simãos. Você vê que era comum, muito comum. Outra coisa que mostra que ele é comum é que ele não tem um pedigree. Pode ver, ó, diz assim, e obrigaram um certo Simão Cirineu. Quer dizer, se fosse uma pessoa importante, ele assim, o reverendo, como disse a Gabi, o bispo, né, já levantou a bola né, porque não é comum, né? Comum é eu aqui hoje, né? Não é verdade? Você entendeu? Então, presta atenção que isso é muito interessante. Ele era comum exatamente porque não tinha um DR no começo do nome, doutor. Ele era apenas um Simão. Eu sei que você também é um Simão. Não tem nada antes do nome. Né? Em alguns lugares, você vê aquelas pessoas se referindo aos outros, ao professor, que lindo, né? Uma das coisas que eu mais gosto é quando as pessoas dizem, o professor, diga, obrigado, você precisa de R$10. Porque alguma coisa que vem antes do nome, ele não tem, ele é uma pessoa comum. Então, Deus usa pessoas comuns, como eu e você. A segunda lição muito interessante que você percebe aqui, olha aí o que diz. Que passava por ali. Como é que está na sua tradução? Está assim? Que por ali passava ou passava por ali? Por ali passava ou passava por ali. Olha que coisa interessante. Se você percebeu isso, se você não percebeu, eu vou te ajudar. É uma comitiva de soldados acompanhando Jesus, a turminha de Jesus e os curiosos possivelmente atrás, e Jesus com aquele madeiro. Meu Deus, Jesus estava sofrendo muito. Sabe por quê? Jesus passou o dia todo numa festa do dia anterior, na ceia. E aquela ceia demorava muito, gente. Muito mesmo. Você nem imagina. Era tarde e noite. Isso na quinta. E Jesus foi para o Getsêmani, lá para 23 horas, meia-noite, e foi quando Judas o traiu e os soldados prenderam ele. Jesus passou a noite toda sendo julgado. Ele não dormiu um minuto. Ele passou em 6 julgamentos a noite toda. 6, é mole. Todos eles condenando ele, lógico, né? E aí, amanhece o dia cedinho, ele deu uma chibatada nele boa lá, né? Deram umas chibatadas, colocaram um coroa de espinho na cabeça dele e pegaram uma cruz de madeira verde, pesada, colocaram nas costas do homem que Jesus era magrinho, fazia exercício físico, né? Imagina. E ele estava muito fragilizado, então ele não podia carregar, e subindo. E subindo. Agora você imagina, por isso que ele caía, e caía, e caía, e caía, e caía. Foi numa hora dessa que ele caiu e a cruz caiu por cima dele, que ele não tinha mais força, nenhuma resistência física. É que entra o Simão. Agora, presta atenção, olha a frase. Por ali passava. Isso significa que ele não estava vindo com o grupo. Ele estava cruzando o caminho. Você entendeu? É como se Jesus fosse subir numa rua e ele viesse cruzando a outra esquina. Aí você diz, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que se ele atrasasse 5 minutos, quando ele chegasse ali, naquele ponto, outra pessoa já tinha feito o que ele deveria fazer. Se ele adiantasse 5 minutos, tenta imaginar, ele chegaria lá, a comitiva não tinha chegado, ele teria passado e ele não fazia parte da história. Mas ele era o homem certo, na hora certa, para a coisa certa. Passava por ali. Olha que coisa interessante. Você já imaginou por que você mora naquela rua? Você nunca pensou nisso? Você já imaginou, já passou pela tua cabeça por que você trabalha naquela empresa?
Você nunca sacou por que você pertence a essa família? Eu sei que diz, meu cunhado, meu Deus, tudo bem, fazer o quê? Você está lá agora, meu amigo. Tem que ir até o fim. Eu sei que você, né? Fazer o quê, né? Mas tenta imaginar isso. O fato é que ninguém é produto do acaso. Deus tem um projeto. Mesmo que você não saiba, Deus tem um projeto com você. Ele não te loca numa rua, Ele não te loca no emprego, Ele não te loca em qualquer lugar, socialmente falando, se Ele não tem um propósito com isso. Ele tem um propósito. Sabe de uma coisa? Eu fui pregar numa igreja da Congregacional na Água Verde, em Curitiba. Sabe de uma coisa? Eu terminei de pregar, o pastor disse, olha, tem o meu aniversário hoje, terminando aqui, nós vamos descer e vai ter um refrigerantezinho, um bolinho. Você poderia descer? Eu digo, não vou perder essa nunca. Meu Deus do céu, de graça. Meu Deus, desci. Só que ninguém me conhecia na igreja. Só o pastor. Aí eu fiquei lá, e aquela fila lá, e o pastor recebendo abraços, e nada desse bolo sair. Eu, meu Deus do céu, e fiquei. E o salão era mais ou menos desse tamanho, e aquilo demorando. Eu olhei, tinha um cara perdidinho, igual eu, encostado na parede assim. Eu digo, Aí eu me aproximei dele. E aí eu fiz a pergunta clássica. E aí, quanto tempo você congrega nessa igreja? Aí ele respondeu com aquela pergunta, com aquela resposta que eu não imaginava. Ele diz, 1 semana. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu pergunto de novo? O que é que eu pergunto? Resumindo a história, ele disse assim, eu morava na Inglaterra e pedi a Deus para me dar uma igreja, quando eu chegasse em Curitiba. E fazem uns 15 dias que eu cheguei. Domingo passado, eu estava vindo visitar minha tia, que mora aqui na rua de trás, e passei na frente dessa igreja, e minha esposa disse, nós esquecemos, nós não fomos para a igreja ainda procurar uma igreja para congregar. Ele olhou no relógio e disse, vamos entrar agora aqui, nessa daqui, olha uma igreja. Aí, na hora que ela viu a igreja, foi que ela lembrou, eles pararam, eles entraram, o culto já estava do meio para o fim. Eu estou resumindo. No final do culto, ele olhou para ele e disse, eu estou sentindo que essa igreja quem tem que congregar. Ela disse, eu estou sentindo a mesma coisa. Gente, que coisa estranha. Aí, e saíram dali, foram para a casa da tia. A tia disse, por que vocês demoraram tanto? Aí eles explicaram a história, que eles oraram lá na Inglaterra, e o fato de estava vindo para a casa dela, e tiveram que parar e entrar, e disseram para ela, nós vamos congregar aqui. Ela disse, mas aonde? Ali não tem igreja. Ela morava há anos, nunca tinha visto a igreja naquele lugar. Eu vou resumir. Ele disse, sabe quem é minha tia? Eu falei, não, é aquela que está abraçando o pastor agora, com um presente na mão. Eu digo, mas como assim? Ela disse, ela aceitou a Jesus na terça-feira, eu trouxe ela na igreja. Ou seja, aí eu fiquei impressionado. Sabe por quê? Porque esse sujeito, para ele chegar lá na Água Verde, naquela igreja, na igreja congregacional, na frente do cemitério, ele teria, eu estou rebaixando a igreja pelo jeito, né? Ele tinha que passar nas melhores igrejas da cidade, ele passou quase na frente da minha igreja. Que absurdo! Por quê? Porque, sabe de uma coisa? Nós fazemos parte de uma engrenagem divina. Essa é a segunda lição. Aquele camarada tinha que congregar ali, porque a tia dele tinha que se converter. Então Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. Ele passava por ali. Você entendeu? Ele passava por ali. Você faz parte de uma engrenagem. Lá no teu trabalho, lá na tua rua, você foi colocado ali exatamente para as pessoas conhecerem Jesus. Não me pergunte como. Ok? A terceira lição, olha essa frase que vem na sequência. Vindo, da onde? Vindo do campo, ou seja, ele tinha emprego. Ele cursava a faculdade, ele tinha os seus afazeres. Vindo do campo aqui significa que é o seu ganha-pão, que é a sua profissão. É moda hoje dizer não tem um tempo. Todo mundo diz, eu não sei por que essa piração, né, gente? Parece que inventaram uma frase, eu não tenho um tempo. Todo mundo tem tempo igual. Todo mundo tem.
Eu nunca digo que não tenho tempo, eu tenho um tempo de sobra. É só me chamar para comer uma pizza hoje que eu tenho. Lógico que hoje não vai dar porque daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas o fato é que a gente tem tempo. Então, o que aconteceu com Simão Cirineu? No intervalo, quando ele saía do trabalho dele, ele tirava tempo para se dedicar a ajudar Jesus a carregar a cruz. Você entendeu? É no tempo de extra. Então, nós devemos servir a Deus na hora extra. Você não pode dar mais essa desculpa que, não, eu estudo, eu trabalho. Todo mundo estuda, meu, e todo mundo trabalha. Não é só você, não. Mas o reino de Deus precisa ser estendido por você, que trabalha e estuda. Uma certa vez eu percebi que eu gosto muito de esporte. Eu estava falando para a Rebeca que eu gosto muito de futebol, gosto muito de vôlei. Mas eu estava fazendo um levantamento, isso há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a reajustar minha agenda, e percebi que eu gastava, em média, umas 10 a 12 horas por semana só assistindo o jogo. Eu digo, vou cortar pela metade. Vou assistir só o que presta mesmo, o jogo do São Paulo. Né? Só o que vale a pena. Você entendeu? Porque a gente tem tempo. Todo mundo tem tempo. Deixa eu contar uma história. A minha igreja está aqui, à frente é a rua Alberto Foloni, a rua de trás, Manuel de Santos Barreto, e eu morava num prédio aqui de 4 andares. Do meu prédio, lá da janela, eu via quem entrava pelo estacionamento da minha igreja. Ok. Resumindo a história, um dia eu vi o Luiz de Oliveira entrar, naquele horário, aí passou. Semana passada eu vi o Luiz de Oliveira entrar também. Aí passou mais uns dias assim, eu vi o Luiz de Oliveira sair. Eu digo, que coisa estranha, o que o Luiz de Oliveira está fazendo aí? Aí um dia eu vi ele entrar, eu digo, Aí eu sabia mais ou menos a hora que ele ia sair, eu fui lá para a saída. Esperei ele sair, lá, menos de uma hora ele saiu. Ele pegou a rua Manuel de Santos Barreto, e depois ele ia pegar eu estou lembrando de tudo, a Mário de Barros, e aí eu fui caminhando. Aí, Luiz, tudo bem? Tudo. Eu digo, cara, me diga uma coisa, o que você vem fazer aqui na igreja? A minha igreja, 5.000 membros, então você não vai conhecer todo mundo. Eu digo, o que você vem fazer aqui, esse horário? Resumindo a história de Josa, é o seguinte, eu sou guarda-costa do governador, você sabe disso, e eu tenho 1h30 de almoço, e 2 vezes, parece que é 2 vezes por semana, eu tiro 1 hora, eu não almoço, eu trago lanche, eu tiro essa hora para vir na igreja, para atender pessoas. Eu tenho um ministério de aconselhamento, e eu venho aqui para atender. Eu dou 2 horas semanais. Eu digo, tá bom. Deixei ele na esquina, vim embora. Eu digo, meu Deus do céu. E aí, quando eu leio isso, que nós podemos fazer as coisas na hora extra, podemos separar a hora do nosso tempo, por menor que seja, porque não é a quantidade, pode ser meia hora, pode ser 1 hora por semana, para se dedicar na extensão do reino de Deus. Gente, e todo mundo pode fazer isso, não pode? Então, Deus usa pessoas comuns, eu e você. Segundo, fazemos parte de uma engrenagem divina. Terceiro, devemos servir a Deus na hora extra, nos espaços que temos livre. Isso não afeta o nosso trabalho, não afeta a nossa faculdade, a nossa escola. E, por último, olha a frase. Olha a penúltima frase. Pai de Alexandre e de Rufo. Agora, olhe para cá. Por que essa frase? Você não raciocina junto comigo? Por que uma frase como essa que está aqui? Por que pai de Alexandre e de Rufo? Agora, presta atenção. O livro de Marcos foi escrito 35 anos depois deste evento. Você consegue imaginar Marcos com a caneta na mão, escrevendo? Aí, quando ele chega no versículo 20, ele diz, eu vou colocar aqui a história do Cirineu. Aí,
Um certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo. Mas quem vai lembrar desse cara? Faz 35 anos. Ele é tão anônimo, ninguém conhece ele nem na rua. É uma pessoa comum. Lembrei. Quem sabe o Espírito Santo trouxe para ele na hora, né? Ou uma informação qualquer. Os filhos dele congregam na igreja. É o Alexandre e o Rufo. Pronto, todo mundo vai saber. Pai de Alexandre e de Rufo. Moral da história. Você consegue imaginar, naquela tarde fadídica, pela manhã, Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, e Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, levantado na cruz, mas só morreu às 3 da tarde. Jesus passou 6 horas crucificado até morrer. Você consegue imaginar ali Simão olhando, assistindo aquele culto dramático, Jesus morrendo, toda aquela cena, e você imagina ele sair, voltando para casa? Você consegue imaginar ele chegando em casa, o Alex, pequenininho, o Alexandre, né? O Rufinho, tudo com 6 anos, sei lá, 5 anos, pequenininho. A dona Maria, que era a mãe dele, chamava Maria. Sabia disso? Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13. E aí, lá vem a Maria, olha para ele, viu que ele está meio assim, contristado, né? E diz: ô Simão, o que aconteceu? Aí ele conta a história. Ele diz: olha, você não acredita. Você sabia que eu estava passando ali na esquina, assim, e um soldado, sabe aquele homem que está aí, um chamado profeta, que as pessoas dizem que ele é Messias? Pois é, ele contou a história, e eu ajudei ele a carregar a cruz. Sabe de uma coisa? Não estou dizendo que isso seja verdade, mas alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi lançado um filme, A Paixão de Cristo, produzido, me parece, por Mel Gibson. E, se vocês quiserem, veja, curiosamente, a cena do Simão Cirineu. É uma cena linda. E eu vou tentar dar só um toque para vocês. Jesus está no chão, o soldado empurra o Simão Cirineu, ele vai lá, levanta a cruz. No que ele levanta, Jesus ergue o olhar assim, e aquele olhar de Jesus é tão profundo, que o Simão se espanta. Porque o olhar de Jesus era aquele olhar. Mel Gibson é um católico fervoroso. Ele queria dizer que naquela hora o olhar de Jesus tocou fundo no coração de Simão, ao ponto dele sentir algo ali, que aquele era o Salvador. Essa é a imagem que ele tenta comunicar sem palavras. É uma cena linda, vocês podem recorrer lá, é uma cena maravilhosa. Eu não estou dizendo que isso seja o que aconteceu, mas o fato é que o Simão chega em casa depois daquele episódio, e ele, simplificando, ele deve ter dito assim: olha, eu vou seguir o grupo desse pessoal. E eu imagino que a primeira igreja de Jerusalém que abriu, se você olhar sentado nos bancos, você vai ver o Simão, a Dona Maria, o Rufo e o Alexandre. Qual é a lição? O que nós fazemos hoje influenciará a próxima geração. Se ele não tivesse ido para a igreja com aquelas crianças, com a sua esposa, não teria uma geração da família sendo salva. Você entendeu? Ele influenciou talvez muita gente. Quem sabe ele testemunhava na igreja que ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Você está entendendo? Então, o que você fizer hoje vai determinar o futuro dessa igreja. Vai determinar. O que fazermos hoje influenciará a próxima geração. Amém? Amém mesmo? Amém. Você é um Simão? Lógico que é. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloca aí.
Senhor, eu quero te louvar pelo fato dos teus filhos estarem nesta noite aqui. E de repente, somos assim como Simão, pessoas comuns. Mas a grande verdade, Senhor, é que tu usas pessoas comuns. Sim, usa pessoas como Simão, que ajuda Jesus a levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Senhor, obrigado, Senhor, porque tu tem nos colocado lá naquela empresa, lá naquela rua, lá naquela família. Nós estamos ali. Senhor, nos ajuda a entender o nosso papel nesse contexto. Nós somos instrumento de salvação. Senhor, nos ajude também a olhar para o nosso tempo, para a nossa vida, ela passa tão rápido. Nós precisamos separar tempo, não só de vir para a igreja, mas também para dedicar o testemunho do Senhor, do Evangelho. Senhor, nos ajuda a tomar uma postura, assim como fez Simão, levar outras pessoas ao Senhor, como ele levou Maria, levou os filhos. E agora, 30 anos depois, Marcos escreve, dizendo, pai de Alexandre e de Rufo. Ou seja, Alexandre e Rufo eram pessoas da igreja, que chegou ali por causa dele. Te louvamos e pedimos que cada um de nós aqui sejamos impactados e transformados por essa verdade. E todos que creem, digam amém. Amém? Amém?